Bom, pessoal, vamos à segunda parte do nosso conteúdo. Como eu havia dito, a gente estava usando monômios. Agora vai envolver um pouco de polinômios, no caso aqui binômios, porque aparece dois termos em cada polinômio. Aqui também, tem dois termos, aqui tem dois termos. Primeira regra, eu tenho que tratar esses binômios como se fosse um único número. Então, eu não vou tratar o x isoladamente, nem o 5 isoladamente. Aqui é um binômio, então eles representam um único número. Assim como 4x, assim como 6y. A diferença é que aqui eu tenho uma subtração. Então, a divisão, para atingir essa subtração, tem que atingir os dois, não apenas um. Aqui eu tenho uma multiplicação, então eu posso fazer o cálculo só da divisão do x depois do 4, a divisão do 6 depois do y, porque aqui são multiplicações. Como aqui é subtração, eu não posso calcular separadamente, tem que ser todo mundo junto. Então, como é que ficaria? Eu poderia dividir o 4 e o 6 por 2, que vai dar 3y, 2x. Aqui não divide por 2, porque 5 é ímpar, mas ainda mesmo que fosse um número par, eu não poderia dividir por 2, porque não dá para dividir o x por 2. Se não dá para dividir o do x, não dá também para dividir o outro número que está depois dele. Então aqui eu tenho que repetir. Aqui divide por 2, aqui divide por 3. Fica x, aqui repete 3y e aqui repete x menos 5. O 3 divide por 3, que vai dar 1. Repete o x, repete o x menos 5. X divide por x e y divide por y. Aqui fica 1, repete o y, repete x menos 5. Aqui divide por y, que vai dar 1 também. E aqui continua x menos 5. Eu disse a princípio que aqui é um número só, x menos 5. Então, quem vai dividir ele é ele mesmo. X menos 5, que divide x menos 5. Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Aqui eu venho, passo o traço e multiplico. Não esquece de multiplicar para encontrar o MC. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12xy, x menos 5. O x menos 5 eu vou permanecer com ele aqui no parênteses. Eu preciso saber que ele está aqui. Vamos ver outro exemplo? Nesse caso aqui, são dois binômios. Então, eu não posso dividir separadamente. Eu tenho que dividir x mais 7. Tenho que dividir x mais 3. Quem divide x mais 7 é ele mesmo. X mais 7 dividido por x mais 7 vai dar 1. X mais 3. Quem divide x mais 3 é ele mesmo. X mais 3 dividido por x mais 3 também vai dar 1. Aqui nesse caso aqui de binômios, eu só indico a multiplicação. X mais 7 vezes x mais 3. Esse é o meu MMC. Vamos ver mais dois exemplos. Eu tenho x mais y, um binômio. Eu tenho x mais 8, outro binômio. Quem divide x mais y? X mais y. Vai dar 1. Quem divide x mais 8? O próprio x mais 8. Que também vai dar 1.
no MMC eu tenho x mais y vezes x mais 8. Então, como eu disse, eu não posso pegar esse x aqui e dividir ele separado do 8. O x vai ser sempre dividido junto com o 8. Como é um binômio, quem divide ele é sempre ele mesmo. Um último exemplo aqui, um monômio e um binômio. 3 é primo, divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1, fica xy. X mais 2y, repete. Quem divide x mais 2y? Ele mesmo, x mais 2y. Que aqui vai dar 1. E aqui eu tenho xy. E aqui eu posso dividir xy por ele mesmo. Ou divido por x, vai ficar y, divido por y, que vai ficar 1. Aí eu tenho 3 vezes x mais 2y vezes x vezes y. Então eu tenho 3xy vezes x mais 2y. Ou seja, quando eu observo aqui, ó, nesse primeiro caso, o MMC que eu só precisaria fazer aqui era do 4 e do 6. O MMC de 4 e 6 seria 12. Seria esse cálculo aqui, ó. 12. As letras eu ia repetir e o binômio também, ó. O 12 repete as duas letras, xy, e o binômio, x menos 5. Outro exemplo aqui, ó. Tenho dois binômios. O MMC dele seria repetir os dois em uma multiplicação. Então isso aqui, ó, são os macetes para entender como funciona, ó. Dois binômios novamente, o MMC, a combinação dos dois. Um monômio e um binômio. O MMC foi a combinação dos dois, ó. Então, ao analisar os meus polinômios apresentados, posso indicar o MMC, mesmo sem fazer essa distribuição aqui, ó, dessa divisão. Ao analisar ele, eu já consigo identificar quem é o meu MMC. Exceto no caso, que a gente vai ver mais na frente, que precisa de fatoração. Por quê? Porque aparece um número que na verdade ele está ali ocultando um outro número. Vou dar um exemplo. Eu tenho x ao quadrado menos 4. Aqui parece apenas um binômio. E aqui eu tenho x mais 2. Aparentemente, o meu MMC aqui, pela regra que eu estou explicando, seria x ao quadrado menos 4 vezes x mais 2. Só que se você observar, se você lembrar o caso, você vai ver que aqui é um produto notável e cabe fatoração nele. Então a fatoração aqui é diferença de quadrados. Fatorando esse número, ele vai ficar, ó, diferença de quadrados, você lembra, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo. A raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 4 é 2. Aí você coloca no parênteses um positivo e o outro negativo. Aqui continua o meu x mais 2. Então, ó, você observa que o número que está aqui tem uma parte desse aqui. E aí eu uso aquela regra lá de letras iguais, eu não repito. Então, se aqui eu tenho x mais 2
E aqui eu tenho x mais 2, eu não vou usar os dois, vou usar apenas um. Então, eu uso x mais 2 de 1 aqui e pego x menos 2. Esse aqui